Bem, vamos lá, então, né, para a nossa aula de pesquisa operacional. Estamos começando a unidade 2, certo? Vamos começar falando sobre programação dinâmica, nosso primeiro assunto da unidade 2. Então, é a seção 1 dessa unidade. Não esqueçam de fazer as atividades, tá bom? Sempre deixo esse recado aqui. É importante que vocês tenham vindo a essa aula tendo feito a leitura da seção 2.1 do livro didático, tendo feito a atividade diagnóstica da unidade 2, seção 1, tem 3 questões de múltipla escolha que vocês devem fazer, e eu sugiro que vocês guardem as questões e as respostas, tá? Porque essas questões podem constar na prova. E que vocês tenham feito também a web aula, tá? Que é um reforço do que está em todo esse conteúdo que vai ser apresentado hoje aqui. E também as atividades anteriores, tá? Para não deixar acumular. Então, vamos lá, para contextualizar esse nosso encontro, vamos falar da programação dinâmica. Ela é um método, ela é basicamente um conjunto de algoritmos, tá? Ela não é uma modelagem, assim, matemática em si, porque única, na realidade, tá? Faz uso da matemática, porque a gente está dentro da pesquisa operacional. A pesquisa operacional, ela é um conjunto de métodos quantitativos que ajudam na solução de problemas, né? E principalmente problemas voltados para engenharia, tá? Para engenharia de produção. Então, é uma metodologia que foi criada na década de 50, aproximadamente, de acordo com o nosso material e com o que eu busquei, foi criada por um matemático chamado Richard Bellman, tá? Que viveu nesse período aqui, 1920 a 84. É uma técnica, digamos assim, muito versátil, porque pode ser usado tanto em problemas dito determinísticos, ou a modelagem matemática em si, ou em modelos, em problemas probabilísticos, que faz uso de modelagem estatística, né, ou modelos estocásticos. Bem, a ideia inicial da programação dinâmica é dividir um grande problema, então ela é usada quando os problemas a serem resolvidos são muito complexos, e aí é transformar isso em vários subproblemas, tá? O que vai ser chamado de estágios ao longo desse nosso encontro aqui, ao longo da nossa da disciplina, né? Do uso da disciplina, dessa teoria. A ideia é facilitar a resolução, tá? Então, em vez de resolver o problemão de uma vez só, divide em partes e resolve cada parte individualmente. E depois junta essas soluções particionadas, tá? A ideia também tem que considerar que essas partes em que esse grande problema é separado, que elas tenham uma ligação, que é o que ele chama de uma relação. Por quê? Porque a cada vez que uma parte é solucionada, essa solução vai ser utilizada em uma outra parte, tá? Isso vai gerar uma situação de recursividade. Então, vamos lá. Isso que eu apresentei até então foi a contextualização, tá? Agora vamos para os conceitos e fundamentos da programação dinâmica. Bem, é uma técnica, segundo o nosso livro-texto, uma técnica de solução de problemas de otimização. Então, é sempre obter o melhor resultado dentre aqueles possíveis, igual como nos outros métodos de pesquisa operacional, né? E a gente extrair o melhor da melhor maneira possível, tá? E aí, só que a diferença aqui é que a programação dinâmica, ela meio que permeia, ela passeia por vários modelos, tá? Modelos, como eu já disse, modelos estocásticos, determinísticos, modelos lineares, modelos não lineares, modelos mais simples até modelos mais complexos, mas ela mostra a sua grande vantagem
quando ela é aplicada em modelagens mais complexas, tá? Então, é por isso que isso é dito como sendo uma vantagem dessa técnica, porque devido à sua versatilidade, como eu já comentei, né? Ela vai permitir ser aplicada em diversas situações. Uma desvantagem a ser considerada, né, porque nenhum método é perfeito, é que ela não tem uma fórmula fechada, ela não tem uma cara matemática padrão, né? Não tem assim, estou falando de programação dinâmica, então a função matemática vai ser essa aqui. Não. Por causa disso, isso torna a sua utilização, assim, de certa forma, um pouco difícil, vou dizer assim. Não é bem essa palavra que eu estava procurando, mas é meio assim. Por quê? Por isso que quando eu iniciei, quando eu contextualizei esse nosso encontro, eu quis comentar que a programação dinâmica, ela é muito mais um conjunto de algoritmos, né, ou é um algoritmo, na realidade, de um conjunto de passos, né, que compõem esse algoritmo, do que uma modelagem em si, né, porque a modelagem, ela é caracterizada por fórmulas matemáticas e únicas, né, e não é o caso, né? Eu vou poder fazer uso de diversas modelagens com a lógica da programação dinâmica, tá? Então, é como se eu pegasse um modelo, programação linear, digamos. Eu quero resolver um modelo pelo simplex. E aí eu pego o simplex, só eu vou aplicar em um problema, só que esse problema, ele é muito grande, ele é muito difícil de ser resolvido de uma vez só. Então, quando a gente percebe isso, a gente pode recorrer a alternativas. Então, vamos supor, então esse problemão eu vou resolvendo ele aos pedaços, né? Mesmo que ele continue sendo resolvido pelo método simplex, que é da programação linear. Vou aplicar o método simplex em cada parte, da forma como eu estou dividindo esse problema, só que essa maneira de resolução é a programação dinâmica, tá? Então, é isso. Ela não é um modelo, mas ela é um algoritmo, né? É uma lógica, é um raciocínio lógico que pode ser utilizado com diversos modelos, tá? E isso, de certa forma, caracteriza, né, de acordo com o autor do nosso livro, como sendo uma desvantagem. Porque toda vez que a gente tiver um problema, a gente vai ter que primeiro encontrar um modelo matemático se a gente quer resolver esse problema de forma quantitativa, né? Vai primeiro buscar um modelo matemático e depois decidir se particiona o problema ou não. Se eu vou particionar o problema, eu vou poder fazer uso da programação dinâmica. Caso contrário, não é preciso. Características. Bem, como eu disse, o problema original é dividido, né? Então, o problemão vira vários probleminhas, certo? E aí é o que a gente vai chamar de estágios, tá? Cada parte desse problema original, ao ser particionado, ele vai ser chamado de estágio. Então, vai ter estágio 1, estágio 2. Em quantas partes a gente tem que cortar esse problema? Não existe, tá? Não existe uma regra. A gente quebra o problema em quantos subproblemas a gente achar necessário. Então, é arbitrário, tá? A gente escolhe, cada analista, né, do problema vai escolher em quantos pedaços quer dividir o problema, tá? Então, tá aqui, ó, os estágios. Cada estágio vai possuir uma quantidade de estados. O que são os estados? São as alternativas, são as possibilidades de solução para aquela etapa.
né? Então, o que eu tenho? Eu estou aqui, eu estou na aula de pesquisa operacional. Quais são as alternativas que eu tenho para esse momento? Assistir a aula ou não assistir a aula. Só tenho duas, né? E isso se caracterizaria como sendo um estado. Não assistir a aula ser um estado e assistir a aula ser outro estado, né? E aí a quantidade de estados, mais uma vez, vai depender do problema, né? Então, alguns problemas apresentam vários estados, outros problemas não, né? Que eles vão representar o que está sendo chamado aqui de condições possíveis do sistema, né? Do sistema ou do problema, né? Dentro da etapa ali que está sendo trabalhada. Dentro de cada uma das etapas ou de cada um dos estágios é tomada a melhor decisão, né? E aí a melhor decisão ela é subjetiva, né? Vai depender do objetivo que se tem para se chegar. Onde eu quero chegar? E aí essa decisão vai ser balizada por isso. Tá? Toma-se a melhor decisão em cada estágio ou etapa, né? Cada pedaço do problema ou subproblema, com o intuito de se obter o melhor resultado. Isso é que é otimizar, né? Otimizar, né? Esse jargão dentro da pesquisa operacional, e não só aqui dentro, mas dentro de outras metodologias, implica, quer dizer isso, né? Grosso modo, otimizar é o melhor o resultado dentro do que existe, né? Dentro do que é possível. Essa transição, né? Essa mudança, como eu disse, eu tenho partição, né? Tenho os estágios, e aí eu resolvo um estágio, e aí essa resolução ela é levada para um outro estágio. Tá? Não é que resolver e ficar ali dentro de cada estágio e não fazer uso disso, não. Essa relação de recorrência que vai existir entre esses subproblemas vai ser justamente caracterizada pela transição, porque o que eu resolver em um pedaço, eu vou levar para resolver o outro, e aí a gente vai acumulando, e é nesse momento que a gente vai voltando, vai juntando esses pedaços do problema, e vai chegar no final com o problema inteiro refeito e solucionado. Então, a transição, ela vai ser a fórmula de recorrência. Então, é isso, resolver, né, recorrentemente, dentro de cada estágio, a gente só vai passar por cada estágio uma única vez, tá? Então, percebe a lógica? Então, eu estou trabalhando a lógica, tá? E isso vai determinar mudança de valores, porque lembra, a gente está falando de modelo matemático, modelo quantitativo, tá? Valores de quem? Das variáveis que eu estou manipulando, né? Dentro de cada um dos estágios em relação ao seguinte. Então, resolvi um, no seguinte eu estou levando, né, junto esse resultado. A decisão, né, quando a gente fala de pesquisa operacional, é tomada de decisão, né, que vai ser tomada num estágio futuro. Ele não vai depender diretamente, né, porque como assim não vai depender se você acabou de falar que vai ser recorrente, né? Então parece ser contraditório, mas é assim, essa transição, essa dependência, ela tem que ser de um entre estágios vizinhos, tá? Entre estágios vizinhos. Tem o primeiro, o segundo, essa relação, ela existe nessa condição. Agora, se eu olho lá para o quinto estágio e pensar no primeiro, indiretamente, né, o que eu vou decidir lá não vai depender do que aconteceu no primeiro, apesar de a gente estar levando esse resultado, tá? Então, essa independência que é citada aqui, ela caracteriza isso que eu acabei de comentar, tá? Se eu não fui claro, me avisem, tá? Para a gente tentar explicar de uma melhor forma. Isso se chama, né? Isso a gente chama do que é conhecido como princípio da otimalidade, tá? Princípio da otimalidade.
A, a decisão imediata, ótima, sempre pensando no melhor resultado, e a decisão ótima, ela vai depender só do anterior, né? O segundo depende do primeiro, o terceiro depende do segundo, o quarto depende do terceiro, e assim sucessivamente, tá? Então, é sempre do imediatamente anterior ou posterior. O terceiro vai depender do quarto, o segundo vai depender do terceiro. Ah, mas por que isso? Porque eu posso começar o processo de resolução do final para o começo ou do começo para o final, tá? A gente vai dar um nome para essas duas possibilidades, já já. Aqui, tá? Então, esses dois processos, começar do fim para o começo ou do começo para o fim, é o que a gente chama de processo regressivo ou de processo progressivo de resolução, tá? Vem do inglês backward e forward, tá? Mas, se a gente estiver resolvendo e resolver da forma correta, a gente vai ter que chegar no mesmo lugar, ou seja, no mesmo resultado. A recursividade eu já expliquei, né? Estou tentando explicar ao longo desses slides todos, mas é isso, né? Pegar um resultado e levar para o outro, tá? E aí, esse aqui, ó, vamos supor, eu estou aqui o posterior e aqui o atual, tá? Esse já está trazendo carregado com ele as resoluções dos processos anteriores, se existirem, tá? Se existirem. Então, a gente vai arrastando tudo, né? Resolvendo e acumulando até chegar lá no último para resolver. Quando a gente chega no último e resolve, a gente tem como resultante a resolução do problema inteiro original. Tá? E isso é um aspecto da recursividade. Para isso, a gente precisa entender, né, porque eu vou apresentar um exemplo já já, a gente precisa entender algumas notações, tá? Do que está aqui, ó. Isso aqui eu tirei do nosso livro, tá? Tirei do livro texto. Então, ó, o que que é, né? Acho que deve estar pequenininho aí, mas a gente vai aumentar, ó. O que que é esse S de T-1, esse S de T? Então, isso aqui, ó, vai ser o estado, né? Quais são as alternativas que a gente tem? As alternativas serão os estados. T-1 é exatamente o estágio, é o estágio em que a gente se encontra. T-1 em relação a T, né, é o estágio anterior, né, imediatamente anterior. Isso aqui é o estado seguinte. Então, por isso que entra no estágio, faz-se a resolução dentro do estágio e tem um output, tá? Uma saída. Então, a gente vai usar essa notação S de S, tá? S, independente do índice aqui, é T-1 ou T, vai ser o estado, tá? Vai ser as alternativas. X de T vai ser a escolha feita dentre as alternativas existentes, tá? Quando a gente transformar para X, é porque a gente já escolheu. Então, por isso que é a decisão, tá? E aí vai ter a função objetivo que vai dar a melhor decisão dentre aquelas possíveis, tá? Então, a F, que vai ter dois argumentos, né, que vai ser dos estados e dos estágios, das decisões, desculpa, vai me permitir escolher a melhor dentre todas, certo? E aí a gente vem para cá. Deixa eu ver se vai ficar muito grande aqui, ó. Vamos ver. Então tá aqui, tá? Então T vai ser o que a gente vai chamar de estágio, tá? S de T vai ser o estado dentro de cada estágio. X de T vai ser a variável de decisão, ou seja, vai ser a escolha feita dentre os estados possíveis. Eu estou sendo enfático assim, porque a gente vai precisar lembrar isso já já no exemplo. X, né? X estrela de índice T, vai ser, dentre as decisões, aquela que for a melhor para o meu objetivo, né? De resolução. E aí a função objetivo, que vai ser a decisão final, que vai ser aquela
melhor. Só que ela é aqui que ocorre o que eu estou falando de recursividade, tá? É aqui que ocorre a recursividade. Ou seja, essa função objetivo, ela vai acumulando os resultados, acumulando, 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 e ela, lá no último estágio, quando ela solucionar, ela vai chegar na resolução final do nosso problema, certo? Então, é isso, tá? Se eu não fui claro, mais uma vez, eu peço que vocês me interrompam e perguntem. Professor, Olá. o objetivo de todo este esquema é só para tomar a decisão? Sim, como nos demais, né? Todos os outros métodos que a gente tem apresentado nas nossas disciplinas são todos para tomada de decisão, tá? Esse aqui é só mais um dentre todos esses que a gente vem apresentando. Então, tudo tem esse objetivo, sim, tá? Conforme você perguntou. Sim, você tem razão, tá? Mas isso vale, essa pergunta que você fez, e eu respondi sim, isso vale não só para esse método, mas como para todos os outros. Por que a gente resolve problemas? Porque a gente quer solução, né? A gente quer solução de problemas. A gente não quer problemas não resolvidos, a gente quer problemas resolvidos. E por que a gente usa matemática para resolver problemas? Porque são ferramentas existentes, né? Os softwares, né? Grande parte deles, nem grande parte, todos os softwares fazem uso de matemática, né, para a gente resolver, fazer análise de dados, né? E aqui a gente vai fazer, né, já. Por enquanto, estou só na teoria. A gente vai fazer análise de dados, né, com o uso de matemática, ou seja, de método quantitativo. Para quê? Para tomar decisão. Que decisão? A melhor dentre aquelas existentes ou que eu vou obter com a análise que eu estou fazendo. Tá? Eu não sei se eu respondi. Essa decisão pode ser positiva. Se eu fiz um cálculo, por exemplo, e fiz aplicar essas informações e encontrei um resultado, pode ser resultado negativo, significa não posso pegar essa decisão? Sim, a gente vai ter resultado numérico, né? Porque a gente vai trabalhar com números. E aí, obviamente, é possível que você obtenha algum negativo ou um positivo, mas aí a interpretação desse resultado vai depender do contexto do seu problema, né? Ele não vai ser genérico, assim. Ah, se for sempre negativo, vai ser ruim, se for sempre positivo, vai ser bom. Não é bem assim. Vai dar resultado como probabilidade? Não, não necessariamente. Só se a gente estiver calculando probabilidades. Lembra que eu falei que a, a programação dinâmica ela é muito mais um raciocínio, é uma lógica do que uma modelagem. Se a gente for trabalhar com modelos estocásticos, a gente pode sim obter como resultado medidas de probabilidades, mas não que só vamos ter resultados desse tipo. Tá? Então, você tem razão, a gente pode obter isso, mas como eu ainda estou no momento genérico, eu digo que não vamos ter valores de probabilidades todas as vezes que a gente fizer uso da lógica da programação dinâmica. Tá bom? É porque a gente ainda está muito assim, tá olhando de cima, tudo muito genérico, tá? A gente vai já ver exemplo aí, certo? Só professor, isso vai ficar só uma resultado estimativa? Sim, vamos supor, a gente quer, vou exemplificar aqui rapidinho antes da gente entrar no exemplo que eu trouxe. Imagina que você quer controlar um estoque de uma empresa, né? Você tem lá um comércio e aí você vende um produto, vamos supor, uma loja de celulares,
né? Só que, lembra que a teoria de estoques, ela diz que quando você armazena além do necessário, você tem prejuízo, e que quando você não tem estoque, você perde dinheiro também por ter demanda e não ter como atender. Então, imagina que você quer encontrar o estoque ótimo, ou seja, para que você nem armazene além do que precisa, nem aquém do que precisa, né? Ou seja, sempre manter o estoque em um determinado nível para os períodos em que você estima esse estoque, né, mensal, digamos. Eu faço sempre um planejamento mensal para o meu estoque. E aí o resultado que a gente vai obter, né, com os métodos matemáticos que a gente vai usar, vai ser a quantidade de itens que a gente vai ter que ter no estoque, ou seja, de celulares, por exemplo. Quantos celulares eu vou ter que ter por mês no estoque para que eu atenda? É claro que a gente vai ter que ter informações, né, da dinâmica do nosso comércio. Assim, sem informação, a gente não consegue estimar, né? Então, tem que ter pelo menos uma média de venda, uma média diária, o modelo mais vendido, o modelo menos vendido, porque aí aquele que menos vende, você estoca menos, aquele que vende mais, você tem que ter mais no teu estoque, né? A média de preços, ou os preços individuais, enfim, alguma coisa desse tipo. E aí o resultado que você vai obter vai ser a quantidade de celulares que o teu estoque deve ter. Não sei se eu consegui responder. Entendi, entendi. Obrigado, professor. Beleza, então vamos lá, vamos continuar. Tá? Isso é um exemplo, assim, bem superficial, né? Então vamos lá, continuando. Então, essa função objetiva que eu comentei aqui, que ela está apresentada aqui nessa figura, ela vai acumulando os resultados parciais, né? E cada vez mais ela vai crescendo, né? Ou seja, ela vai em quantidade de informação ou de solução, né? Do problema. E aí, a depender do meu objetivo, eu vou querer um máximo valor possível. Lembra que isso aqui sempre vai ser um número. Sempre, sempre vai ser número. Sempre vai ser número. Por que isso sempre vai ser número? Porque isso é um método quantitativo, né? Mais uma vez, insisto, isso é metodologia quantitativa. Isso é matemática, tá bom? Então, beleza. A gente vai ter um valor máximo se o meu objetivo é obter um teto, ou é um valor mínimo se eu quero, por exemplo, economizar, dependendo da situação, né? Então, é tudo muito frouxo, vou dizer assim, né? Por isso que ela abarca, né, a programação dinâmica, ela abarca muitos modelos, porque ela é meio solta. E aí ela vai se particularizar quando a gente tem um problema e que a gente percebe que pode usar dessa lógica de particionamento, aí a gente usa um modelo para aquilo com a lógica da programação dinâmica. Quando a gente faz isso de forma, vou dizer assim, me fugiu a palavra. Quando a gente faz de uma forma mais, sem muitos recursos computacionais, vou dizer assim, o ideal é a gente criar quadros como esse que tá aqui apresentado, tá? Que ele vai ter aqui, ó, na primeira coluna, os estados dentro de cada estágio, as decisões possíveis estarão dentro das colunas. Vou ter a função objetivo, se eu escolher esta, qual é o resultado que a gente vai ter, e aí a gente vai ter o acumulado das decisões ótimas feitas aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é um quadro bem genérico, bem geral, que a gente vai ver um exemplo já já, para a gente poder entender. Mas quando a gente está fazendo isso de maneira eu não estou conseguindo achar a palavra,
mas sem uso de recursos computacional avançado. Tá? É como se a gente fosse para uma Excel da vida, tá? E aí a gente precisasse, de forma manual, assim, vou dizer, guardar essas informações, porque a gente está registrando o que a gente fez em cada etapa, tá? O que a gente faz em cada etapa. E aí, a gente entra, né, nos dois possíveis primeiros tipos de programação dinâmica. O que a gente chama de programação determinística é quando a gente faz uso de modelos matemáticos determinísticos. São aqueles que não são cálculos probabilísticos. Tá? Programação linear, método numérico, né, lá do cálculo numérico, e uso de cálculo diferencial qualquer, tá? Modelos desse tipo, eles fazem parte do que a gente chama de modelos determinísticos. Eles não são aleatorizados, não são aleatórios, não tratam com medidas probabilísticas. A gente vai ter também essa possibilidade, tá? Logo mais. Eu nem vou me detalhar muito, tá? Mas vou me detalhar mais aqui nesse caso. Então, vamos ver. Na programação determinística, dinâmica determinística, o estado ou o resultado, né, dentro de cada estágio ou cada etapa, né, será determinado pelo estado atual. Então, assim, o que está dizendo nessa frase está meio confuso, né? Mas assim, o seguinte depende do atual. Então, eu estou aqui e já estou pensando em ir para o outro. Quando eu vou para o outro, esse outro vai depender daqui. Basicamente é isso. E eu já falei isso, né? Os termos e as variáveis, eles deverão ser conhecidos com um certo grau de certeza. Por que isso? É porque senão a gente não tem um modelo determinístico. Então, de certa forma, a gente sabe o que pode resultar, mas a gente não sabe o que resultará, né? Então, isso aí, a gente, de certa maneira, conhece onde a gente está pisando, tá? Basicamente é isto. Então, vamos ver, tá? Vamos ver aqui um pequeno exemplo, mas esse aqui não é o exemplo que a gente vai desenvolver, tá? Deixa eu ver. Não, é esse mesmo, tá? É esse mesmo. Da transportadora. Então, deixa eu só abrir aqui meu livro para eu acompanhar aqui também. Vamos lá. Tem uma transportadora que ela vai distribuir, né, produtos em determinados pontos de uma cidade, vamos pensar assim, ou de uma região, tá? Então, a gente vai fazer uso de grafos, tá? Então, isso aqui é um grafo, né? Então, a gente tem pontos aqui, olha, né, que representam o desembarque de produtos, por exemplo, a entrega, né, os pontos de entrega. E aí, algum transporte vai ter que passar por todos esses locais, né, para fazer a entrega. Esse exemplo aqui, ele é super pertinente para o atual momento, né? Por quê? Porque a gente está com combustível caro, né? Então, é criar a menor rota possível, ou seja, fazer com que o carro não rode muito, mas que ele faça as entregas, né? Então, a gente quer fazer a entrega, mas não quer gastar tanto com combustível. Então, aí é fazer um estudo para obter o melhor trajeto, tá? Então, o resultado aqui da nossa aplicação, por exemplo, vai ser a rota, né? Eu vou ter uma rota traçada e essa rota vai ser determinada pela quantidade, pela quilometragem que ela vai ter, né? Então, esses números que aqui estão, deixa eu até aumentar essa figura aqui para vocês verem, ó. Esses números que aqui estão representam a distância entre esses pontos, tá? Então, eu tenho uma região aqui, ó, que, segundo esse exemplo, ele diz que é em quilômetros, tá? Ele fala que é em quilômetros. Então, é uma região bem ampla, né? Porque tem pontos aqui, ó, isso aqui 308 quilômetros, 315, 400 e tantos. Então, é uma região razoável, tá? Então, a intenção é encontrar a menor rota
para chegar na cidade I. Tá aqui, ó, a cidade I está aqui na ponta, ó. Saindo da cidade A, que é a sede da transportadora. E aí, isso aqui é um grafo, né? Eu tenho aqui os nós e os arcos, né? A gente já viu isso em alguma outra disciplina, então, volta e meia, a teoria de grafos é usada, né, nas disciplinas que a gente faz uso da teoria de otimização, né? Porque elas estão meio que relacionadas, né? A teoria de grafos e a teoria de otimização. A teoria de grafos, ela foi originalmente criada na computação, tá? Só a título de curiosidade. Foi criada na computação. E aí, as engenharias se apropriaram. Quase não sabe. Apropriaram. Né? Apropriaram disso. Continuando. E aí, esse problemão original que a gente tinha naquela imagem, tá? Deixa eu até, acho que eu vou ver se eu mudo, só um pouquinho aqui, gente. Acho que eu vou mudar a forma que eu estou compartilhando aqui. Espera só um pouquinho. Que aí, eu acho que vai ficar melhor da forma como eu vou apresentar. Então, eu já compartilho com vocês, porque aí a gente consegue ver o slide anterior. Né? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Então, vai ficar assim, tá? Então, olha só. Mas a gente só não enxerga o anterior, enxerga o próximo. Não era bem isso que eu queria. Mas deixa eu ver. Se a gente volta aqui, ó. É isso aqui. A gente vai dividir, mas tá muito pequenininho, né? Não adianta. Eu acho que não vai ser. Não vai. Não é bem isso que eu queria, não. Então, desisto dessa forma de apresentar. Então, deixa só eu fechar aqui. E aí, tio? Eu sair disso. Pronto. Saiu. Vou voltar nesse original. Vou ficar assim, tá? Vou ficar assim. E... Pronto. Então, estava aqui. Então, esse é o problemão, tá? Esse é o problemão. E esse problemão, né? Ou seja, é o problema original, na sua forma inteira. E a gente vai criar os estágios, ou seja, pegar cada pedaço, né, desse problema representado num grafo. Né? Quer dizer que a gente sempre vai ter que ter um grafo para representar o problema? Não. Né? O importante é que a gente consiga enxergar o que vai ser estágio. O que é o pedaço de um problema, que a gente está chamando de estágio. Cadê isso aqui que eu quero? Tá? Né? O que é estágio? Ó, percebe? A gente, para esse exemplo aqui, em particular, foram criados 4 estágios. Né? Pegamos o problema inteiro, original, e particionamos ele em 4 partes, que se chamam estágios aqui dentro da programação dinâmica. Tá? Decidiu-se assim, né? Pela lógica, né? Então, começando do A, no A eu vou ter que tomar uma decisão, concordam? Ou vou para B ou vou para C, porque são as únicas possibilidades, né? Aí, chegando aqui, ó, então aqui seria a primeira decisão que eu tenho que tomar, do primeiro parte do trajeto. A segundo trajeto, né? Se eu estou em B, eu vou poder ir para D, para E ou para F. Ou, se eu estiver em C, eu também vou poder ir para D, para E ou para F. E aí, eu vou ter que escolher um, né? Inicialmente, né? E aí, até chegar lá no I, tá? Até chegar lá no I. Então, é isso. Então, tá. O problema original, ele vai ser decomposto em 4 estágios por causa disso, né? Porque aí a gente tem como... uma dica de escolher um estágio é saber onde que a gente tem que fazer decisão, tá? Você tem um problema, você olha para ele, por exemplo, eu vou ter que fazer compras toda semana, né? No supermercado toda semana, mas como as coisas estão muito caras, eu vou ter que decidir o que eu vou comprar, né? Em cada semana para comer.
tá? E aí a gente vai ter lá um carrinho, né, de supermercado, que aí chega no dia da compra, a gente tem que escolher. Então, a compra, elas podem se diferenciar em cada uma das semanas de um mês. Vamos supor que a gente faça isso mensalmente, né? Então, a gente particiona isso em semanas, né? Então, cada semana vai ser um estágio, né? E aí a decisão é justamente a quantidade de produtos que eu vou comprar, por exemplo, né? A depender do tipo também, né? Tá? E aí, em algumas situações em que for possível, tá? Eu posso começar a resolução do final para o começo ou do começo para o final, né? O exemplo do mercado aqui que eu dei, inicialmente, ele só pode ocorrer do começo para o final, ou seja, começo do mês até o final do mês, né? Porque eu não posso olhar lá para o fim do mês e planejar regressivamente, né? É claro que isso só pode ser feito, o uso da resolução regressiva não cabe a todo tipo de problema. Para esse caso aqui, dá, né? Porque a gente está fazendo um planejamento, a gente não está já executando. A gente sabe que a gente tem que passar por alguns pontos aqui, mas a gente tem que chegar aqui, né? A gente tem que chegar aqui, tá? Então, é isso. Eu até falei uma coisa, acho que eu falei errado, tá? Eu não tenho que passar necessariamente por todos os pontos, tá? Mas eu tenho que fazer a menor rota para chegar aqui. Nesse aqui eu tenho que chegar, tá? Nesse aqui eu tenho que chegar, no I, certo? E aí, como isso é um planejamento, olha só como eu tô louco, né? Eu ia falar de uma coisa e não falei. Como eu estou fazendo um planejamento, saindo de A até chegar no I, eu posso analisar regressivamente, ou seja, do I para o A, ou progressivamente, do A para o I, tá? Por que que de lá para cá que é regressivo e daqui para lá é progressivo? Porque o ponto de partida vai ser o A, de fato, tá? Então, a gente tem que ter essa referência antes de olhar para as coisas e classificar como regressivo ou progressivo. O exemplo, né, esse exemplo aqui do livro, tá? Do livro, tá? Esse exemplo do livro, ele foi feito de forma regressiva, tá? Foi feito de forma regressiva. Deixa eu só olhar a hora aqui. Tá? Então, vamos lá. Começou a resolução. Lembra desse quadro que eu mostrei? Um quadro genérico. Agora a gente vai ter os estágios, vai ter a decisão possível, né? Vai ter a função objetivo, vai ter a escolha feita, né? A função objetivo, ela vai feita, e a decisão, né? Então, olha só, como vai ser regressivo, tá? Como vai ser regressivo, a gente vai começar do I voltando, tá? A gente vai olhar os estágios, né? É regressivo em relação aos estágios. A gente vai decidir aqui em cada estágio, a partir do 4, depois para o 3, depois para o 2 e depois para o 1, tá? Oi. Ele quis fazer de forma regressiva, mas, tipo, é uma opção nossa querer fazer progressivo ou regressivo? Ou tem uma regra para reconhecer isso? Não, você tem toda a razão. Foi escolha, foi arbitrário, tá? E aí eu tô trazendo assim porque como está resolvido no livro, tá? Fechei o microfone, sem querer. Ah, tá certo. Mas a gente pode escolher, viu, Juliana? A gente pode escolher. Mas isso vai depender de cada problema, tá? Primeiro a gente tem que ver se a gente pode fazer essa escolha. Assim, dá para fazer regressivamente? Dá para fazer progressivamente? Se eu tiver sim para os dois, eu posso escolher.
Agora, se o meu problema disser não para uma das opções dessas duas, né, regressivo ou progressivo, a gente só vai fazer de um jeito, porque é o que dá, sabe? Então, isso vai depender do tipo do problema que a gente resolve. Tá bom? Ah, tá certo. Obrigada, professor. Beleza. Então, vamos lá. Olha, eu fico fechando o microfone para não dar eco. E se de repente começar a falar e vocês não tiverem me ouvido, é porque eu esqueci de abrir. Me avisem. Porque eu fico meio louco aí. Então, olha só. Então, que o livro escolheu, né? O autor do livro escolheu resolver de trás para frente. Tá? Então, do I para chegar no A. Mas aí a gente vai olhar dentro de cada... Isso assim, pensando em cada estágio, tá? E aí a gente vai ter esse quadro, né? Como eu já apresentei o genérico. Então, olha só. Aqui no estágio 4, né? Que é esse que está aqui, ó. A gente tem... a gente vai chegar no I, né? Então, a gente faz regressivamente, mas a gente olha a rota como ela vai ser. Para a gente chegar no I, a gente vai ter que sair do G ou então do H. Então, a gente tem duas possibilidades, ou o G ou o H, que são os estados, né, possíveis dentro desse estágio. Se eu sair de G para ir para o I, tá? Então, aqui a decisão, para ir até o I, eu vou percorrer 179 quilômetros. Tá aqui, 179 quilômetros. Mas, se eu sair do H para chegar no I, eu vou percorrer 243 quilômetros, que está aqui. Tá? Então, é por isso que esses números aparecem aqui dessa maneira. E aqui é a decisão, tá? Como aqui eu só tenho uma chegada, eu não tenho outra possibilidade de decisão, eu só vou ter aqui os mesmos valores, tá? Então, do G, eu poderia ir para o I ou para um outro se ele existisse, mas como aqui não existe, eu só vou poder chegar no I. É por isso que aqui é o mesmo número, tá? A decisão ótima, nessa linha, vai ser exatamente o mesmo valor, tá? Nessa outra linha, também o mesmo valor. E a decisão ótima é chegar no I, tá? Porque só no estágio 4 eu só vou chegar no I. Tá? Vocês vão ver que quando a gente vê o quadro do estágio 3 e do 2 e do 1, isso vai mudar. Eu vou poder escolher, tá? Eu vou poder escolher. Aqui nesse último estágio não tem, a chegada não tem como escolher. Eu tenho como escolher a saída, tá? Dentro desse estágio. Então, tá aqui. E aí a gente vai levar esses dois resultados para resolver o estágio 3, tá? Para resolver o estágio... Se eu ficar mexendo aqui muito nesses slides para lá e para cá, e vocês ficarem tontos, me avisem. Tá? Porque às vezes me dá uma tontura aqui, né? Pode ser que dê em vocês. Estágio 3, tá? Então, tudo bem aqui. Então, a gente finaliza a resolução do estágio 4, tá? Que a gente vai chegar no I. Né? Ou saindo do G, ou saindo do H. E aí a gente vai ter esses dois resultados possíveis. Então, vamos lá. Vamos resolver o estágio 3. Tá? Então, olha só. Vou aumentar de novo, né, a imagem. Então, a gente agora está aqui, ó. A gente está aqui. Tá? Então, a gente vai ter uma situação mais complexa. Né? A gente vai ter 3 decisões, né? 3 não é decisões, desculpa, 3 estados. De onde a gente sai, eu vou chamar de estado, tá? Então, a gente vai sair de D, ou de E, ou F. Esses serão os estados. Aqui, ó. No estágio 3, D, E ou F. E eu vou chegar ou em G, ou em H. Então, aqui vai ser a decisão. Eu vou para G ou eu vou para H? Por isso que é a decisão, tá? Então, por isso que aparece aqui, ó, na coluna. Ó, na coluna, a decisão, tá? Então, olha só, lembra lá que quando eu saía do G para o I, era 179, e quando eu saía do H para o I, era 243, aquele número vem para cá. É aí que tem a transição.
a relação, tá? Aquele dado vem para cá, tá? Ele vem para cá assim, acumulando, porque vai acumular, ó. Soma aqui, ó, é que vai acumular a quilometragem. Então, olha só. Então, vamos supor que a gente decidiu sair do D. Né? A gente está simulando os cenários. Por isso que a gente está vendo essa técnica dentro da simulação. Aí a gente sai do D, né? O D, se eu for para o G, qual é a distância que eu vou percorrer? 90. Concorda? Ó, 90. Mas eu quero chegar no I, né? O meu ponto final é o I. Então, para chegar, saindo do G para o I, é 179. Saindo do D para o G, é 90. Então, então, esse trajeto todo até o I, saindo do D, é 269. Tá? Então, tem que ter um certo cuidado aí, porque a gente tem que estar acumulando o raciocínio. Mas, volta aqui para o grafo. Eu não quero ir para o G, eu quero ir para o H. Então, eu vou simular. Do D para o H e depois para o I, eu vou ter 120, ó, aqui é a distância, mais 243, porque é o nosso ponto final. Ó, 120 mais 243. E aí tem o total. Estou acumulando, né? Sempre pensa que a gente só vai parar quando chegar no I, tá? E aí, eu vou finalizar aqui, ó. Aí eu posso fazer uma análise. Como eu tenho duas possíveis decisões, né? Eu vou escolher a decisão que vai otimizar, ou seja, que me dá a menor distância. Então, para esse problema, eu vou minimizar, né? É um problema de minimização. Então, qual é a menor distância? É aqui, ó. Quando eu parto, eu vou de D para G e para I depois. Que esse trajeto, olha, é 269. Dentro das possíveis decisões que eu posso fazer, né, que é o G ou o H, eu vou ficar, então, com G. Tá? Então, percebe que a tabela está um pouco mais complexa por isso, porque agora a gente tem mais de uma decisão. Alguém quer falar, né? Espera só um pouquinho. Pode falar. Este problema pode ser resolvido através do software Solver? Eu acho, sim, pode. Na realidade, eu nunca tentei. Ele vai raciocinar rápido. Porque, neste caso, tem muita cálculo. Pode errar. Sim, mas veja bem, a gente tá criando o raciocínio lógico da coisa, né? Porque é importante a gente construir. Porque essa rede, professor, é pequena. Se tiver uma rede, por exemplo, de Brasília inteira, você vai ficar calculando, não vai... E nunca vai terminar, né? Enfim, pode errar. Volta de novo. Não, você tem toda a razão. É que aqui a gente está num momento didático. Né? A gente está treinando para entender qual é a dinâmica que acontece. Mas óbvio que só um pouquinho, deixa eu só fechar aqui. É óbvio que a gente vai usar software, né? Porque os problemas reais, eles são muito mais complexos. Fala, Khalid. É melhor entender. Difícil, porque quando você vai aplicar no software, vai ficar mais fácil. Sim, a ideia, sempre quando a gente apresenta os métodos, né, numa sala de aula, é sempre trazer a lógica de como ele é construído, né, como ele é executado. Porque se a gente vai no computador e não tiver isso amadurecido, a gente pode executar de forma errada, né? O computador vai executar, mas aí, como a gente não introduziu, né, não manipulou a máquina de forma apropriada, ele vai me jogar um resultado qualquer que pode estar totalmente errado, tá? Então, assim, a ideia sempre, quando a gente traz os métodos, né, acho que vocês devem passar por isso também nas outras disciplinas,
que envolve matemática, é sempre treinar primeiro para a gente ter a maturação, né, o amadurecimento da metodologia, e aí depois inserir isso em programa computacional. A ideia sempre no final, usar programas, né? Imagina, principalmente nos dias de hoje, né, em que a gente está na época da tecnologia computacional. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui foi a linha, né? Essa primeira linha da tabela, tá? Que a gente analisou. Estou indo bem devagar, porque para a gente poder entender, assim, bem, tá? Então, vamos lá. Aí a gente tem uma outra possível decisão, não, né? Uma possibilidade de escolha, um estado, né? Que é saindo de E. Tá aqui, ó, no estágio, né? A gente está analisando estágio 3, né? Estágio 3. Então, se a gente... Vamos simular. Ah, mas e se eu sair do ponto E? Né? Do ponto E, para chegar no I. Tá? Do E, né? E se eu for pelo G... Ó, se eu for do E pelo G, a gente vai percorrer, olha, 145... mais 179, sempre parando só no final. Ó, 145 mais 179. E aí eu acumulo, né? Eu tenho o percurso acumulado até do estágio 3 e do estágio 4. Mas, se a gente for do E para o H e depois o I, a distância vai ser 78 mais 243. Ali, ó. Para o H, ó. 78 mais 243. 321. A gente quer o quê? O menor percurso. Onde que ele está nessa linha? Aqui, ó. Então, do E é melhor ir pelo H. Que é o que me dá o menor resultado. Ó, tá vendo? O resultado numérico, ele é aqui, né? Da função de objetivo, é ela quem vai me dar o resultado numérico. A decisão, ela me dá o resultado qualitativo, né? A decisão escolha. Então, a decisão escolha, né? A decisão. Então, eu decidi ir pelo H aqui, né? Ó, porque entre G e H, quando eu saio do E, né? Saindo do E, qual que eu escolho? Ir para o G ou para o H? Eu escolho para o H porque é o que me dá a menor distância. Tá bom, mas vamos ver o outro cenário, que é esse aqui, ó. Saindo de F. A outra simulação. Ah, mas e se eu for sair do F? E aí, se eu for para o G, quanto que eu vou percorrer? Ó? 420 e 179, porque do G para o I é essa a distância. Tá ali, ó. 420, 179. Tá aqui o resultado. Tá. E a outra possibilidade? Se eu for para o H, do F para o H, 267 mais 243. Tá ali, ó. 267 mais 243. 510. E aí, qual é a menor distância? Aqui. Então, saindo de F, é melhor ir para H, que é 510. Então, tá aqui, ó. As escolhas, as três possíveis escolhas, né? Essas distâncias aqui, a gente vai levar para lá, tá? Lá para o estágio 2, que é o que a gente vai resolver agora. Então, vamos lá. Então, a gente está aqui, ó. A gente vai agora olhar, ó, para o estágio 2, tá? Para o estágio 2. Então, vamos aumentar aqui. Se tiver ruim, assim, como eu coloco grande, vocês também me avisem, tá? Porque eu estou tentando, na realidade, facilitar, porque eu sei que talvez vocês estejam no celular, e aí talvez isso fique muito pequeno da maneira como eu mostro o slide normal, né? Vou dizer assim. Tá? Mas se ficar muito grande também, se não ficar agradável, vocês me avisem.
Então, a gente está agora aqui, ó, já resolvemos estágio 3, já resolvemos estágio 4, né? Isso, primeiro o 4, depois o 3 e agora o 2. Aí a gente vai ter, ó, 2 cenários de saída, 2 estados de saída, né? A gente vai olhar a chegada, né? Então, a gente vai ter esse cenário aqui que tem em nível de complexidade é semelhante, não é menor, né? A gente vai... Agora a gente tem 2 para 3, aqui a gente tinha 3 para 2, então meio que inverteu. Então, tá ali, ó. Então, vamos fazer assim, ó, para a gente não perder. Então, se eu sair de B e for para D, a gente vai ter, né, 308, ó. Então, tá aqui, ó, 308. E aí, de D, lembrando que esse 269 aqui, olha, esse 269 é... Só um pouquinho. Indo para E, não, peraí. Esse 269, agora eu que me perdi. Então, pera só um pouquinho. Esse 269 aqui, tem o 308, e aí eu vou voltar aqui um pouquinho. Ah, é daqui, ó. É indo para G, né? Indo para G, tá? Ah, é a menor distância, tá? Tá aqui, ó. Então, a menor aqui das 3, entendi, gente. Aqui, ó. Tá, desculpa, eu esqueci de falar. Dentre essas 3 possibilidades, a menor das menores é essa aqui, ó. 269, tá? Então, é indo por G, tá? Então, a gente pega o melhor daqui, que é o G, e leva para lá, tá? Por isso que aparece 269 aqui, ó, né? Aparece 269 aqui, tá? Aqui vai aparecer 321, por quê? E aí volta lá, porque é esse outro aqui, ó, na realidade, né? A gente não escolhe, não. A gente olha dentro de cada um, tá? Dentro de cada um aqui, ó, do anterior, do E, do F. Então, é 269, 321 e 510. Os resultados que vão aparecer lá, porque esses termos aqui, olha, esses termos aqui, na outra tabela do estágio 2, eles vão aparecer aqui na coluna. Então, do D é 269, do E vai ser 321 e do F vai ser 510. Pronto. Acho que agora fica melhor. Ó, tá ali, isso mesmo. Ó, para o D, para o E e para o F. Então, tá ali esses valores que eu já tinha comentado agora há pouco, tá? Para a gente não perder o raciocínio. Então, vamos aumentar de novo? Então, olha aqui, né? Indo do B, se eu vou para o D, né? 269, tá? Porque era lá a menor distância, né? Era a menor distância quando eu saía do D para os outros lá, né? E aí, eu somei, tá bom. Agora, saindo do B, se eu for para o E, vai ter 193, mas a menor distância que eu encontrei quando eu saía do E, que era o 321. Aqui é a soma. Agora, se eu saio do B, cadê? Do B e vou para o F, eu vou ter 225 mais a menor distância que eu tinha encontrado lá, na tabela anterior, que era 510. Né? Então, aquela penúltima coluna eram as menores distâncias que a gente encontrou. Então, isso aqui foram as menores distâncias até chegar no I, tá? Até chegar no I, no estágio anterior, né? 269, saindo do D até chegar no I, 321 saindo do E até chegar no I, 510 saindo do F até chegar no I, tá? E aqui são as distâncias desse estágio atual, tá? Aí a gente vai escolher a menor agora, tá? Qual é a menor aqui? É 514, né? Por isso ela aparece aqui, ó. Aqui eu tenho a menor, né? A menor ocorre quando eu vou pelo caminho E. Então, por isso que a decisão é por ele, ó. Tá? Então, vai ficando um pouquinho complexo, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado para não se atrapalhar. Então, saindo do C, o outro cenário, a outra simulação. Tá? A outra simulação. Se eu for do C para o D, né? Do C para o D, eu vou ter que percorrer aqui, ó, 284, tá ali, ó, 284, e do D até o I, a menor distância era aquele 269 do estágio anterior. Tá aqui a soma, tá? Desses dois valores, tá? Soma desses dois valores. Agora, se eu for, deixa eu ver aqui,
conseguimos. Do C para o E, 315... Essas motos, elas atrapalham minhas aulas. 315 mais a menor distância saindo do E até o I, tá? Então, essa distância 321 é do E para o I, que a gente já encontrou lá para trás. Soma, aqui, ó, 636. Agora eu quero ir para, outra possibilidade, para o F, né? Aqui, ó. Do C para o F, tá aqui a distância 215 mais a menor distância do F até chegar ao I. 215, a menor era 510. Soma, né? Pego esses totais e escolho o menor deles, porque a gente quer o menor trajeto. Aqui, né? Esse é o menor valor. Então, é do C indo pelo D. 553 indo pelo D. Resolvemos com isso o segundo estágio. E aí a gente pega esses dados aqui, ó, é por isso que a gente acumula, né? E leva lá para resolver o estágio 1. Mudei. E aí a gente vai olhar para o estágio 1 aqui, ó. Né? A gente só vai ter uma saída, que é o A. Ou eu vou para B, ou eu vou para C. Por isso aqui, ó, o estado aqui, ó, é 1. Uma só possibilidade. Tá? A gente sempre olha assim, tá? Apesar da gente estar resolvendo regressivamente. É que a gente está resolvendo regressivamente em relação aos estágios, tá? Mas quando a gente está querendo construir um trajeto que saia de A até I, a gente tem que ter esse pensar, tá? Essa lógica. Do A, ou eu vou para B, ou eu vou para C. Se eu for para B, 72 quilômetros. Aqui, ó. Né? E aí, do B até chegar no I, o menor que eu encontrei era 514. Então, por isso, tá, ele aparece aqui. Essa soma, no livro tem um erro, tá? É por isso que eu corrigi aqui, tá? No livro tem um erro. Aqui lá aparecia 517. Era, mas eu corrigi. Aí tá aqui. E aí essa soma é 586. Beleza. Mas se eu for do A para o C, voltar aqui um pouquinho, C é 98, ó. Então, do A para o C, e do C até o I, a menor distância, né? Tá aqui, ó, do A para o C é 98, e do C para o I, a menor distância que a gente tinha visto era essa aqui, né? Do C eu podia ir pro D, pro E ou pro F, e aí depois por isso que eu já estou falando direto pro I, para a gente não ficar confundindo aqui as bolas. Mas isso aqui foi visto lá no quadro do estágio 2. E aí a gente soma. E a gente agora compara e escolhe o menor. Tá? Para esse problema, a gente está escolhendo os menores, porque a gente está pensando em trajeto. Tá? Trajeto viário. Tá? E aí, por isso que a nossa função objetiva fica com esse valor, porque o menor é esse. E a decisão é, então, sair do B. Né? Desculpa, é ir até o B. É ir do A até o B. E aí a gente resolveu, né? Ah, mas cadê o resultado? Tá aqui, né? Tá aqui. Então, ó, o trajeto finalizado vai ser esse aqui, ó. Do A para o B, do B para o E, do E para o G e do G para o I. Tá ali, ó. Do A para o B, vou aumentar, né? Agora aqui, do A para o B, do B para o E, do E para o G e do G para o I. Isso vai me dar a menor distância dentre as possíveis, que é esse aqui, o total, tá vendo? O resultado é um número, é a quilometragem, 586 quilômetros, né? Que esse número, ele tá dado em quilômetros, né? E é claro, né? Isso aqui foi só para a gente exercitar a lógica, né? Claro que, como o Khalid lembrou do Solver, né? O Solver é um suplemento do Excel, né? Mas aí tem uns outros programas também que fazem isso e são apropriados. Tem o Lindo, tem o What's Best,
se não me engano, é um nome em inglês aí, que é tudo programa de pesquisa operacional, que faz modelagem matemática, programa de otimização. Todos eles resolvem isso aqui assim, ó, 2 segundos. É que a gente está num momento didático, né? Beleza. Então, se eu não fui claro, por favor, me avisem, que aí eu retomo alguma parte aí, tá? Caso tenha sido, então, vou solicitar que vocês revejam essa videoaula que vai ficar disponível no AVA, né, e no meu canal do YouTube, né, que eu tô fazendo propaganda. Vamos falar, então, da programação dinâmica probabilística. Esse exemplo que a gente viu agora, ele é determinístico. Percebam que em nenhum momento a gente falou de chance, de probabilidades, de incerteza. A gente já tinha todas as possibilidades. A gente estava fazendo simulações para escolher dentre aquelas existentes. A gente tinha certeza que uma delas ia ser escolhida. Esse era um ambiente de certeza. Certo? Então, agora a gente vai mudar o cenário, assim, vamos pôr o terreno. O terreno agora ele vai ser incerto. A gente vai ter chances de escolha, possibilidades de escolha, tá? Nesse caso, a gente não vai ter conhecimento exato de todos os termos da equação recursiva, então algum termo a gente vai ter que estimar, então aí entra a estimativa. O que a gente está chamando de estado, né? Ou seja, são as alternativas que a gente escolhe para o ponto de saída, né? Dentro de cada estágio, vai ser descrito de acordo com uma função de probabilidade. Aí tem lá dentro dos modelos, né? Um que a gente vai escolher a depender da variável que a gente estiver trabalhando. Né? Lembra que tinha o modelo normal, o modelo de Poisson, o modelo binomial, o modelo de Bernoulli, o modelo exponencial, o que mais? A geométrica, a hipergeométrica, tem um monte, né, de modelos probabilísticos. As decisões nesses ambientes probabilísticos, elas vão ser tomadas, né, nesses ambientes que eu disse para vocês, conhecidos como incertos, tá? A análise de decisão, que é uma teoria da pesquisa operacional, tá? Do Business Analytics, né, que é o nome bonito da pesquisa operacional, vai ser desenvolvida nesses ambientes incertos. Incertos porque a gente não vai ter um conhecimento exato, né, de todos os termos da equação que a gente vai usar. Isso vai depender do modelo de probabilidade que a gente escolher. Alguma parte ali não vai ser conhecida. Isso quer dizer que a gente não vai poder resolver? Vai, porque a gente vai chutar, né? A gente vai estimar. E para isso a gente ou usa informação histórica, né? Imagina numa empresa, numa indústria, né? Num setor de serviços, a gente consegue resgatar informações armazenadas, né? Enquanto o negócio funciona, né? O negócio que eu digo é o negócio mesmo pensando em business, tá? E aí, o estágio, são essas partes do problema que a gente vai considerar para usar a lógica da programação dinâmica, eles vão ocorrer de acordo com alguma possibilidade, né? Uma probabilidade, né? Então, dentro dele tem coisas aleatórias ali envolvidas, tá? Não vou trazer exemplo, mas é só para vocês entenderem como funciona. O nosso livro ele não traz exemplos, mas a literatura tem, por exemplo, tem o Hillier, o Lieberman, que falam desse tipo de modelo. E eles usam grafos também para apresentar os cenários possíveis. Só tem uma pequena diferença, porque os grafos aqui, eles vão ter símbolos
eles vão ter nós com os símbolos diferentes, porque os nós, eles terão funções distintas. Em alguns a gente tem que tomar decisão, e em alguns a gente tem como resultado, ou coisas do tipo assim. Tá? E só para trazer uma possibilidade aqui de implementação dessa metodologia, são nos programas de produção, né? No planejamento de programação de produção. Isso quando a gente está começando o negócio, por exemplo, e a demanda ainda é muito incerta, né? Estou até enfatizando, né? Muito incerta, porque a demanda, ela quase sempre é incerta, né? É só se tiver um planejamento muito bom, e aí o meu ambiente ele é muito estável, né? Diferente do ambiente que a gente vive hoje, a gente tem uma demanda muito certinha, né? Todo mês é assim. Claro que ela ocorre quando, por exemplo, fecha um negócio com um cliente, e aí eu fechei um negócio anual. E aí, todo mês eu tenho uma quantidade para entregar. E aí, sim, eu tenho uma demanda anual para este período muito certa. Tá? Só para exemplificar. Olha só um grafo, né? Um grafo dentro da programação dinâmica probabilística, ele muda um pouco de cara. Olha, a gente tem agora, né? Quando eu tenho um nó que é dado por um losango, esse momento aqui, ele é um momento de decisão. Olha, eu tenho um ponto de partida, que são os estados, eu tenho a função objetiva que vai arrastando todos os resultados. Lembra lá do exemplo da quilometragem, que ele ia trazendo sempre o menor resultado, o menor, né? Dentre aqueles escolhidos, e aí eu fazia a decisão dentro do que eu quero, né, dependendo do meu objetivo. E aí essas escolhas me levam para alguns resultados com alguma chance. Aqui as chances, aí é aqui que entra a diferença. Ó. Eu tomo uma decisão. Se eu escolhi ir para C1, eu vou conseguir chegar lá no C1 com uma certa probabilidade, ou seja, não é certeza que eu chegue lá, mas eu tenho uma chance de chegar lá, que é dada por esse número aqui. E aí a mesma coisa, né? E aí, no final, a gente vai ter o resultado numérico da modelagem, né? Que vai ser a decisão ótima, tá? Esse grafo aqui, ele tem um nome específico, tá? Ele chama árvore de decisão, tá? Não sei se a gente viu isso. Não, a gente vai ver ainda isso lá quando a gente tiver a sessão de análise de decisão, que vai ser lá para o final do semestre, tá? E o pessoal de computação também vê bastante isso, viu? Quando eles fazem estudos de inteligência artificial. Bem, é isso de programação dinâmica, tá? Tanto de determinística ou probabilística. Vou só aqui reforçar onde que é possível aplicar, tá? Então, lembrando, né? Como ela é muito ampla, né? A lógica, ela é uma lógica, né? A programação dinâmica. Os modelos, eles são as funções de probabilidades, a programação linear, modelos não lineares e coisas do tipo, né? Vai depender, obviamente, do que é, né, a minha variável, né? Quando a gente estava fazendo o estudo de quilometragem, a gente estava com variável contínua, né? Porque a gente estava pensando em espaço, distância, tá? A gente estava em contínuo. Modelo linear, se eu estiver usando funções lineares, modelos não lineares, se eu usar funções não lineares, modelos determinísticos ou estocásticos, aí a gente já comentou, né? No planejamento de produção, é possível aplicar na determinação do tamanho de lotes, como eu exemplifiquei para o Khalid, na gestão de estoques ainda, alocação de recursos, quando eu tiver recurso escasso, né? Principalmente quando eu quiser produzir algum insumo e eu quiser reduzir o meu... Eu esqueci, então me fugiu a palavra. Para eu não ter muita sobra, por exemplo, né? Para eu não jogar fora, né? Não produzir muito resíduo, é isso. Para não ter muito resíduo,
eu posso fazer um estudo de alocação de recursos, né, de insumos, né, numa produção, ou até mesmo num negócio da área de alimentos, por exemplo, né? Eu vou fazer bolo para vender. E aí a gente quer otimizar esses recursos, né? Porque a gente não quer gastar dinheiro à toa, né? Imagina, se a gente usa alguns produtos e vai jogar fora porque sobrou, porque não deu certo, porque ficou ruim, não sei o quê, não sei o quê, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, né, de produção de bolo para venda, né, alocar recursos é reduzir ao máximo o uso desnecessário, né? Na gestão de projetos, né, que hoje em dia é muito usado, né, desde sempre, né? A gestão de projeto é uma forma de se trabalhar, né, nas empresas, né? E isso tem sido muito utilizado, não só nas indústrias, nem nas prestadoras de serviços, mas nas empresas em geral, né? Inclusive nas empresas que fabricam software. É muito comum trabalhar com gestão de projetos para poder otimizar tempo de produção, para não ter retrabalhos, né, e coisas do tipo assim. E aí, na confiabilidade de sistemas, a gente entra na parte da automação, né, da engenharia de automação, né, que tem lá os seus sistemas instalados nos equipamentos, né, que são utilizados nas empresas de forma geral. Tem um problema aqui do caixeiro viajante, mas eu vou deixar ele para vocês lerem, tá? Inclusive está no livro também, tá bom? Está no livro. É semelhante, tá? A diferença aqui ao que eu apresentei é que o do caixeiro ele vai, mas ele volta. Então ele quer saber qual é o melhor trajeto para eu ir até um ponto e depois voltar, passando por todos eles, tá? Então essa vai ser a única diferença. Aqui está bem explicado, tá no livro também, ó. Olha como fica bem complexo se a gente for traçar todos os trajetos possíveis. Aqui ele particionou em 5 estágios. Construiu lá as suas tabelas, escolheu a regressão, ou seja, de trás para frente, tá? Isso porque também é possível. Esse aqui é um problema super clássico, tá? Que a computação, inclusive, usa bastante. E aí tá aí a resolução, né? Então, se a gente quiser sair do ponto 1 e passar por todos os pontos e depois voltar, é só fazer esse trajeto aqui, ó. 1, 5, 2, 3, 4, 1. 1, 5, 2, 1, 5, 2, 3, 4, 1, tá? Aí já tá mais do que saturada essa resolução, tá? Então, por isso que eu tô trazendo para vocês mais para título de conhecimento do que mesmo para fazer. Certo? Então, a gente viu, né, para recapitular esse encontro, os conceitos básicos da programação dinâmica, falamos sobre a programação dinâmica determinística, apresentei um exemplo de aplicação, e aí comentei, né, que existe também o caso probabilístico e expliquei as diferenças que existe. Mostrei uma aplicação geral, né, lá no planejamento de produção, e aí, para fechar, eu comentei bem superficialmente sobre o caixeiro viajante, né, o problema do caixeiro viajante. Nossa referência, o livro-texto que eu uso, né, uso e reuso, tudo, inclusive questões desse livro podem constar na prova, né, tá bom? Já deixo a dica aí. Vocês já sabem, vocês já foram meus alunos, sabem como eu trabalho. Façam, tá bom? Atividade de aprendizagem, já pode fazer, acho que já está aberto, né? Abriu dia 6. Então, já está aberto, pode fazer, tá? As 3 questões, atividade de aprendizagem dessa sessão. Faça a leitura para a nossa próxima aula, da sessão 2.2 do livro. A gente vai falar sobre... Tcharam! Programação não linear. Vamos começar a falar na sessão 2.2 e 2.3, programação não linear. Tá bom? E façam a web-aula para reforçar esse conteúdo lido. E é isso. Até a próxima aula. Boa noite, professor. Tá bom? Khalid responde o questionário lá, tá bom? Sim. Obrigado, professor. Tá.